Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um Band Eleições 2012, nesta série agora de entrevistas com os candidatos a prefeito da nossa cidade. E hoje estamos trazendo aqui o candidato da coligação Campinas com a Força do Brasil, reunindo 4 partidos, PT, PSD, PTC e PRP. Márcio Postman. Boa noite, candidato. Tudo bem? Boa noite. Satisfação estar aqui de novo com você. Muito obrigado. Rose Guglielminetti, nossa jornalista da casa aqui também conosco mais uma vez. Rose, boa noite. Já aproveita sua primeira pergunta para o candidato Márcio Postman, por favor. Boa noite a todos, boa noite, candidato. E a primeira pergunta não deixaria de ser em relação à questão da corrupção, né? O senhor tem usado na sua propaganda que o senhor representa o novo aqui na cidade e que tem várias propostas de consertar o município. Tanto nós tivemos um vice do PT que chegou a ser preso por denúncias de corrupção, temos outros petistas sendo julgados no mensalão em Brasília. Como que o senhor lida com essa história da corrupção? É o novo, mas ao mesmo tempo está ligado com alguns representantes do PT que estão sendo investigados por corrupção. Bem, nós estamos em 2012 completando 27 anos de experiência democrática. O Brasil não é um país que tem tradição democrática, tem mais de 500 anos de história e completou agora 27 anos de trajetória democrática, é o período mais longo que nós temos, não é? E evidentemente que a democracia exige aperfeiçoamento dos partidos políticos, das práticas, não é? do seu próprio ideário. Do nosso ponto de vista, nós representamos a renovação, porque eu não fiz parte de nenhuma disputa anterior, tenho uma experiência administrativa já consolidada em quase 10 anos, é uma ficha limpa, vamos usar esse termo, e a participação do PT aqui na administração anterior, nós tivemos vários secretários, né? Nenhuma das pastas dos secretários foram questionadas do ponto de vista da legalidade, foram experiências, para nosso modo de ver, exitosas para a cidade, do ponto de vista do enfrentamento do problema do transporte, o bilhete único implementado, os investimentos em saneamento, em habitação. O que nós temos, na verdade, ligado à administração passada é o caso do vice-prefeito Demétrio, que há uma menção a ele e nós estamos aguardando o resultado da justiça, porque cabe a ela definir isso, né? Nós não temos nenhum papel de decisão sobre esse aspecto, mas nós queremos discutir a cidade para os próximos anos, temos um projeto novo para a cidade, novas ideias, novas práticas, e a nossa intenção é fazer uma ação bastante forte do ponto de vista do enfrentamento da corrupção. Queremos, por exemplo, que a Prefeitura, a partir do ano que vem, tenha auditores populares, o que significa dizer que são representantes da população, que possam entrar em qualquer licitação, em qualquer procedimento para poder avaliar. Além disso, queremos ter uma prefeitura digitalizada, com todos os procedimentos digitalizados disponíveis através da internet. Vamos tornar público todos os bancos de dados, tributários, de isenções fiscais, de licitação e assim por diante, de tal forma que a cidade terá muita transparência para acompanhar a prefeitura e que nós não venhamos a cometer erros passados. Eu não tenho nenhum compromisso com erros passados. Agora, o senhor acredita que, porque os auditores, o senhor disse que nós teremos auditores em Campinas, caso o senhor venha a ser eleito, para fiscalizar as licitações e vai digitalizar a Prefeitura de Campinas. No entanto, os processos de corrupção, eles nunca acontecem na questão legal. O procedimento licitatório, ele está correto. Se você procurar, você não vai achar corrupção. O que você encontra são que esses empresários, com o conluio dos políticos, eles acabam combinando, fora aquele processo licitatório, quem vai ganhar a licitação. Qual que é o instrumento que o senhor conseguirá, ou se o senhor terá condições de usar para fazer com que a sua gestão não tenha corrupção? Ou às vezes não é possível isso no poder público? Não, é possível sim. Nós sempre deixar claro que aliado à corrupção tem o corruptor, não é? Que geralmente o corruptor está na iniciativa privada. Portanto, uma das medidas que nós desejamos tomar é todas as empresas que tiverem algum envolvimento, algum sinal como corruptor ou num processo de corrupção, fique alijada do processo licitatório. Então, isso significará um ponto negativo de uma empresa mencionada nas licitações em curso, de tal forma que uma empresa, assim como no Brasil nós temos o cadastro positivo, vamos ter uma espécie de cadastro negativo de todas as empresas que participaram do processo licitatório aqui em Campinas e que tiveram algum relacionamento com corrupção. Será para nós um elemento que a deixará de lado num processo seletivo ao longo do curso. Candidato, eu vou passar já para
propostas do seu plano de governo, mas aproveitando esse tema até para ver se a gente esgota, se a gente vai ficar só nessa primeira, né? Claro. A gente não sai dela. Mas veja bem, o senhor representa o novo, essa é a sua proposta. Entretanto, a gente vê as pessoas que o acompanham, são os velhos do PT. A gente vê o presidente Lula, são os velhos do PT. Afinal de contas, o senhor é novo como candidato, mas não é novo no partido. E quem o cerca também não é novo. Afinal de contas, defina para a gente o seu novo, então. Bom, nossa novidade está do ponto de vista das ideias e das práticas, né? A liderança que nós temos no PT, mas também vamos lembrar que nós somos uma coligação, são 4 partidos, né? O PSD que nos acompanha é um partido novo, nesse sentido de constituição. Mas a nossa preocupação fundamental é reconhecer que o Brasil mudou nesses últimos 32 anos, né? Desde que o PT foi constituído, seu papel inegável do ponto de vista da construção da democracia no país, o papel do Partido dos Trabalhadores, sob a liderança do presidente Lula e agora da presidenta Dilma, em ajudar a transformar profundamente o Brasil. O Brasil, hoje, é a 6ª economia do mundo, né? É um país que está comprometido com a redução da pobreza, tivemos uma enorme ascensão social. Nós estamos diante de novas emergências do ponto de vista de segmentos sociais. E esses segmentos não têm uma representação, uma liderança, de tal forma que nossa compreensão é que o Partido dos Trabalhadores precisa se renovar e renovar num período que nós estamos no auge, que nós estamos governando o país. E queremos fazer que essa novidade que está em curso em Brasília, a partir do governo federal, possa fazer com que Campinas siga no ritmo e no sentido que o Brasil vem se apresentando. Vamos lembrar que enquanto o Brasil reduz a pobreza, Campinas nos últimos 12 anos aumentou a pobreza. Vamos lembrar que nos últimos 2 anos aumentou a taxa de mortalidade infantil quando no Brasil reduziu. Então, nós entendemos que Campinas hoje é um ponto fora da curva do que está ocorrendo no Brasil como um todo. Campinas era a 9ª economia mais importante municipal do Brasil, há 10 anos atrás, hoje é a 11ª. Então, recuperar Campinas e colocar no sentido que o Brasil está vivendo hoje é o nosso papel, e isso para nós é novidade, porque o que nós estamos vendo aqui na cidade é uma reprodução do antigo, de políticos tradicionais que prometem, que não fazem, e queremos ter aqui uma cara nova do ponto de vista de uma administração técnica, uma administração que estuda, que planeja e executa. Candidato, uma das coisas que pouca gente fala em campanha, pouco candidato fala, para não dizer nenhum, mas que me interessa muito, porque me parece que passa por ali a evolução do nosso país, a melhora de tudo, é a educação. E nós ficamos aqui ainda nos debatendo quando é que o poder público vai ter condições, porque eu acho que ninguém deixa de fazer porque quer, vai ter condições de oferecer pré-escola, creche para todo mundo, para que nós possamos vislumbrar uma sequência de vida para os nossos filhos, sem tanta violência, sem tanta ignorância, sem tanto desnível. Qual é o seu projeto para a educação, desde a criancinha, nas creches, etc., até lá na frente? Isso é uma questão muito importante, né? Inclusive porque a gente reconhece que a administração municipal aqui tem se retirado do tema da educação. Se a gente fizesse todos os candidatos aqui fossem falar para a educação, haveria um consenso, todos são a favor da educação. Sim. Mas do ponto de vista da prática, as diferenças são enormes, né? Há 10 anos atrás, a administração municipal respondia por 21% das matrículas do ensino fundamental, 21%. Atualmente são 16% das matrículas do ensino fundamental que a administração municipal responde, né? Nós tivemos uma saída de alunos da escola municipal que foram para a administrativa privada ou foram para o Estado. Os colégios estaduais aqui no ensino fundamental respondem hoje por 63% do universo das matrículas, né? Qual é a nossa preocupação nesse momento? Em primeiro lugar, é que a administração municipal tem a capacidade de coordenar o sistema educacional da cidade. Tem que ter um diálogo, um planejamento com o colégio estadual, com os colégios privados e filantrópicos e a administração municipal. Segundo lugar, é aumentar a capacidade de oferta na rede municipal. Nós queremos levar nos próximos 4 anos, 2016, para 33% a responsabilidade da administração municipal das matrículas do ensino fundamental. Queremos, no primeiro ano, no ano que vem, acabar com o déficit que nós temos hoje nas creches. É um déficit que vem se reduzindo, mas ele vem se reduzindo em cima da penalização da qualidade do atendimento, da ampliação do número de alunos por sala de aula, a um esgotamento da capacidade dos professores e monitores atender tantas crianças. Então precisamos ampliar rapidamente o número de escolas, de creches nesse sentido, né? E é possível no primeiro ano acabar com isso, mas mais do que importante de haver a oferta para a creche é oferecer uma creche de período integral.
Porque, do contrário, perde o sentido de uma escola que atende crianças de até 6 anos por um período de 4 horas. É impossível a mãe deixar a criança no período tão curto e exercer outra atividade. Então, resolver o problema do déficit é um compromisso nosso e ampliar para um período de integralidade. Mas nós queremos mais, queremos ampliar as vagas no ensino fundamental e, em associação com o governo federal, ampliar a presença dos institutos técnicos federais. E, ao mesmo tempo, trazer para Campinas uma universidade federal para colocar na região sudoeste. Então, são compromissos de que a administração municipal passaria a ter a coordenação do sistema educacional, respondendo da creche até o ensino superior, com a conexão com as universidades federais e, obviamente, universidades particulares e estaduais. Tudo isso seria maravilhoso, né, se a gente conseguisse, mas o senhor vai bater na questão da folha de pagamento, na contratação de professores e no custeio dessa escola que o senhor está pretendendo. Como o senhor vai fazer para ampliar a receita, para não bater na lei de responsabilidade fiscal? Bom, de um lado, é importante dizer que nós precisamos criar escolas compatíveis com as dimensões de expansão da população. Nós temos determinadas regiões da cidade que está quase uma escassez de alunos, porque é um processo de envelhecimento muito rápido, então começa a sobrar escola em determinados lugares e falta em outras. Então, nós precisamos, na verdade, de uma remodelização dos prédios das escolas. Colocar escolas mais próximas, onde, de fato, a população está mais aumentando, a população mais jovem. Segundo lugar, é absolutamente necessário que nós tenhamos capacidade de ter um plano que articule as escolas municipais com as escolas estaduais, porque não existe essa conexão hoje em dia, e com as escolas filantrópicas. O prefeito, por exemplo, aqui de Campinas, tem assento no órgão de direção da Unicamp, mas ele não participa de lá. Conectar a Unicamp, as universidades privadas, com a gestão vai nos favorecer a ampliação de vagas e um novo método pedagógico que seja mais compatível com a criatividade, endossando a educação, com a cultura, com o esporte, com o lazer, uma educação mais ampla do ponto de vista do que nós temos hoje. A ampliação dos recursos nós podemos fazer cada vez mais com a parceria do governo federal. O governo federal hoje vem abrindo uma enorme potencialidade para os municípios se integrarem em programas, como é o caso da educação por período integral, com a ampliação das creches. Infelizmente, Campinas não tem apresentado capacidade técnica até para concorrer nessas possibilidades que se abrem no governo federal. E a outra alternativa que nós temos do ponto de vista da ampliação dos recursos é justamente do ponto de vista de uma maior racionalização dos recursos que hoje a Prefeitura tem. A Prefeitura, nos últimos 10 anos, foi a terceira que mais aumentou a arrecadação entre as 30 principais cidades. O que nós vemos hoje é que aumenta a arrecadação, mas isso não resulta em serviços melhores. Portanto, a nosso modo de ver, é uma má gestão da administração pública. Nós estamos colocando recursos em áreas, em setores que não estão correspondendo. Portanto, uma racionalização dos recursos, nós estimamos, num cálculo que fizemos, que é possível reduzir cerca de 1/3 dos recursos da administração hoje da má forma que são alocados. Portanto, nós temos espaço de, administrando melhor, ampliar os recursos para a educação e para investimento na cidade. Onde estão mal alocados esses recursos? O senhor já identificou essa má administração dos recursos? Uma parte, para ter uma coisa, 12,5% da administração dos recursos hoje é perdida pelo processo burocrático. Vou dar um exemplo concreto. Nós não temos aqui na saúde municipal prontuário eletrônico. Então, quando um cidadão vai no centro de saúde, há um prontuário, uma ficha, né, de papel que é preenchida, nome do cidadão, tipo de sangue, etc. E aí, com base nesse prontuário, lhe é feita a sua avaliação, receita, etc. Mas se ele for num outro centro de saúde, em outro local, né, ou num pronto-socorro, é feito outro prontuário. E é muito comum aqui em Campinas, por exemplo, se solicitar exames já duplificados. A pessoa fez num determinado local, como você não tem esse prontuário eletrônico, cada local tem um prontuário do cidadão. Se nós tivermos um prontuário eletrônico, ele está na rede, o prontuário, a pessoa vai em diferentes locais e ele é atendido com base naquele prontuário, então só é feita uma ou mais exames de acordo com o registro que lá está. Então, nós estamos fazendo aqui em Campinas uma solicitação de exames mais do que o necessário, porque não há essa presença de um prontuário eletrônico. Então, a ausência da informatização faz com que hoje nós gastemos mais do que o necessário. A quantidade de papel que a Prefeitura compromete hoje, né? Nós podemos ter uma Prefeitura sem papel, que é uma Prefeitura informatizada. O que eu estou dizendo aqui não é nenhuma novidade. Não, eu acho que eles não fizeram isso por quê? Será que não é falta de dinheiro para fazer isso? Não, mas existe inclusive a IMA, que é uma empresa voltada especialmente para desenvolver esses projetos. Por que o senhor acha que não foi feito até hoje isso? Comprar equipamentos custa caro também, né?
Não, evidente, mas se gasta recursos em tantas outras coisas que não são aplicadas. Nós temos tomógrafos que foram comprados, que estão guardados e não foram ainda implementados. Quer dizer, eu acho que, em primeiro lugar, a falta de prioridade, né? Em segundo lugar, falta de vontade política, porque é impossível que a 11ª cidade mais rica do país, o segundo maior orçamento do estado de São Paulo, tendo ademais da IMA, que é uma instituição especializada para o tema da informática, mas ao lado nós nos encontramos um dos maiores centros de produção de conhecimento na área de tecnologia de informação, tem o CPQD, quer dizer, essa aliança, essa articulação infelizmente não foi feita. Certamente a Unicamp e os demais institutos de pesquisa teriam um grande interesse de colocar software livres, sem custos, para serem utilizados na administração pública. Então essa vontade da modernização, no meu modo de ver, ficou muito no discurso e pouco na prática. Agora, o senhor estava falando de saúde, qual é o seu projeto para resolver essa crise que hoje a gente recebe o tempo todo do campineiro falando que demora a consulta, não consegue exame, fica filas nas unidades de pronto-socorros, como abrir novas vagas, o que fazer? Nós temos visitado hospitais, pronto-socorros, centros de atendimentos, e temos percebido, na verdade, que isso que a população fala é verdadeiro, né? A ausência de profissionais em quantidade adequada, as longas filas de espera, as faltas de remédios, né? Para você ter um dado preciso, nos últimos 3 anos, a Prefeitura Municipal perdeu 200 médicos. Nós tínhamos 900 médicos, agora nós tínhamos 1.100 médicos, estamos com 900 médicos. Mas aí, por por exemplo, o salário... médico. Então, mas o salário, é isso que eu queria discutir com o senhor. Todos os prefeitos falam isso, mas a Prefeitura de Campinas paga um salário, já paga um bônus maior para fixar o médico na unidade, e esse médico ele vai onde paga melhor. O senhor vai chegar a pagar 20 mil reais para um médico para poder fixar, o que o senhor vai fazer? Porque é uma questão de dinheiro, financeira, não é uma questão nem de vocação nesse caso aqui em Campinas. Eu diria que não é só de dinheiro, né? Porque nós temos visitado os locais de saúde aqui, as condições de trabalho não são nada fáceis, né? O profissional de saúde vive sob uma tensão muito grande, que é geralmente sob a urgência. A má organização do sistema de saúde faz com que os centros de atendimento, né, seriam os primeiros a fazer atendimentos, não conseguem fazer, isso termina levando para os centros de urgência e emergência. Então nós estamos numa situação de esgotamento, né? Então qual é a nossa preocupação do que fazer? A nosso modo de ver, em primeiro lugar, não é uma questão apenas de falta de dinheiro. O orçamento hoje da saúde da cidade é maior o orçamento para a saúde hoje é maior do que o orçamento da cidade como um todo de 10 anos atrás. Há recursos, mas são mal aplicados. Não há prioridade. Por exemplo, nós não temos na Prefeitura de Campinas uma equipe que cuida de licitação. Então, faz uma licitação para a compra de remédios, né? Mas, evidentemente, essa licitação tem um prazo de validade. Chegou o prazo, não foi feita a nova licitação, então você tem uma interrupção do atendimento e da compra de remédios, né? Segundo lugar, a questão não há um plano de carreira, digamos assim, decente e compatível com uma cidade como Campinas para os profissionais de saúde. Aqui um médico pode estar ganhando entre 4 a 5 mil reais, enquanto uma cidade vizinha pode ganhar até 14 mil reais. Então, evidentemente, com essa diferença de remuneração, fica difícil você ter a condição de fixar o médico. Mas melhorando as condições de saúde e, ao mesmo tempo, fazendo uma coisa que é fundamental hoje na saúde, não apenas na saúde, mas de maneira geral, a questão da qualificação, o estudo continuado. Nosso objetivo é aumentar as ofertas de residência médica e de outros profissionais de saúde, porque esse é o grande estímulo para o profissional poder exercer a sua atividade e, ao mesmo tempo, continuar estudando, porque hoje as exigências de estudo são crescentes, porque, dado o aumento das pesquisas, fazem com que as pessoas tenham que estar se aperfeiçoando a todo momento. E, por fim, eu acho que a questão fundamental é a ampliação também dos equipamentos públicos, não é? Nós precisamos de mais centros de saúde. Nossa proposta de criação de 2 hospitais, por exemplo, um hospital para queimados e hospitais de oncologia para o tema de câncer, que tem ganhado maior dimensão aqui na cidade, é algo que nós vamos fazer em parceria com o governo federal. Então, equipamentos, mais concursos públicos para ampliação do número de servidores, elevação da remuneração, não é? E uma melhor organização do sistema, especialmente através da informatização, nos dará maior agilidade. Candidato, eu vou falar sobre segurança, quero que o senhor fale sobre segurança. Eu sei que o problema aqui não é do prefeito. Já em tantas eleições, quando se colocava esse assunto, não, é do prefeito sim, tal, para poder ganhar voto, né?
Eu queria que o senhor me dissesse o que é que o prefeito pode fazer com relação à segurança, porque Campinas está numa situação horrível. Estamos aí com praticamente, nesse mês de agosto, um assassinato por dia na cidade de Campinas. Outro dia eu disse na Rádio Bandeirantes, é como se fosse quase uma roleta russa. Todo dia gira o tambor, alguém vai morrer assassinado aqui em Campinas. Isso não pode continuar. O que o senhor acha? Se o senhor não puder falar enquanto candidato a prefeito, mas se o senhor pudesse falar como administrador federal, como é que vai se resolver o problema da violência em Campinas? Só que eu não aguento mais ouvir falar em união da Polícia Militar, Civil e Guarda Municipal. Já ouvi demais isso. Por favor, alguma coisa nova. Bom, de fato, o tema constitucional estabelece responsabilidade por esferas de governo, né? E o tema da segurança é um tema do governo estadual. Mas para o cidadão comum, né, eu dizendo que eu sou candidato, mas sou cidadão comum, você sofreu uma violência, um assalto, coisa desse tipo, não interessa se a questão é municipal, estadual ou federal. Acontece que nós estamos vivendo um quadro de crescente insegurança. A nossa visão é que nós temos que dividir o tema da insegurança, de maneira geral, em duas partes, né? A primeira é o tema voltado para a repressão, certo? É a presença dos policiais, da Guarda Municipal, ampliar a Guarda Municipal, maior inteligência na cobertura e na fiscalização, maior presença de câmeras. Tudo isso faz com que o cidadão sinta-se seguro na medida que você tem a presença da repressão da polícia, a presença de câmera, a presença de iluminação. Isso é alguma coisa que pode realmente melhorar, não é? Mas, ao mesmo tempo, nós entendemos que a Prefeitura tem um papel importante do ponto de vista da prevenção. Certo? Onde é que são os lugares que estão acontecendo os crimes hoje? Não é? Há estudos que mostram que grande parte dos assassinatos, por exemplo, estão relacionados a temas banais, não é? A bares, por exemplo, né? a comemorações de final de semana. Então, nada que representasse uma expansão organizada do crime. Né? É claro que esse aspecto, né, do enfrentamento da violência requer uma maior importância do ponto de vista da inteligência da repressão, mas nós achamos que é fundamental a questão da prevenção. E a prevenção, a nosso modo de ver, está relacionado a problemas de coesão social que nós estamos tendo aqui na cidade de Campinas. Né? O que é coesão social? Né? A desorganização familiar, não é? A ausência de espaços públicos, né? As pessoas ficam em casa pequena, sai, vai para o bar, para onde é que vai? Fica na rua. Nós precisamos construir um modelo de cidade que permita você ter um mínimo de convivência social. O sonho dos prefeitos há 20, 30 anos atrás, por exemplo, era a expansão das praças públicas, do centro de acolhimento, centro de entretenimento, e a cidade hoje vem crescendo e esses espaços públicos estão diminuindo fortemente. Se não tem espaço público de acolhimento, de entretenimento, muitas vezes a violência termina sendo a expressão maior dessa ausência de coesão. Portanto, a nossa proposta de forma objetiva é que a questão da repressão, ela precisa ser ampliada, reformulada, aí precisa ter inteligência, maior quadro, precisa ter a ampliação das câmeras, tem uma experiência que é você ter, junto com as câmeras, um sinalizador que captura se há um projétil. Então, maior estudo sobre o tipo e as características que geraram o crime, tá certo? Isso é uma coisa da repressão. A outra coisa é trabalhar com o tema da coesão social, e isso implica justamente a ampliação dos espaços públicos, centro de entretenimento. Há uma longa experiência já tratada pela literatura na cidade de Nova York, que deu resultado não apenas pela repressão, mas pela prevenção. O senhor acha que uma discussão que sempre dá muita polêmica... Só um minutinho. É sobre fechamento de bares, porque a ausência do Estado na fiscalização acaba gerando pulverização de bares. O senhor acha que fechar o bar num determinado horário resolve ou não? Pode ajudar, não é? Mas entendemos que se for para fechar em bares que são irregulares ou determinadas horas, a municipalidade tem que oferecer alternativa para que se exerça outro tipo de atividade que não aquela, porque o bar geralmente é a coisa mais fácil de abrir. Mas qual é a alternativa se você vai fechar ou conter o horário? É outra alternativa econômica, porque as pessoas precisam de renda e emprego para trabalhar. Agora sim, falta um minutinho. O senhor não acha que a médio prazo ou a longo prazo essas creches seriam uma solução do Brasil para resolver o problema da violência? Essas creches monitoradas, com... Creches para educar as crianças novinhas agora, para que nós tenhamos lá na frente, daqui a 10, 15 anos, uma população diferente. Eu acho que essa é a única solução, está na mão do Estado resolver todos esses problemas. Eu acho que essa é uma tese que eu gostaria de ver testada. O que o senhor acha? Eu estou de pleno acordo.
a escola, não é? Que nós, evidentemente, precisamos rever também o modelo pedagógico, não é? Porque na medida que a criança tem hoje a disponibilidade de várias alternativas, a internet, o joguinho, é muito mais atrativo de uma aula tradicional. Então, precisamos mudar um método também para tornar a escola atrativa para a criança. Porque as crianças abandonam muitas vezes, não apenas por uma exigência de renda, mas porque também é inadequado o estudo que está sendo ofertado. Então, creches melhores, evidentemente, são muito positivas, assim como o entendimento sobre a mudança da estrutura familiar. Hoje, o que vem mais crescendo aqui em Campinas são as famílias monoparentais. É um adulto e uma criança. Então, não há o convívio familiar, não há o convívio comunitário, e isso termina muitas vezes refletindo na ausência de coesão e na violência. Candidato, muito obrigado pela sua presença. Uma boa semana para o senhor. Nós todos. Até mais. Muito obrigado. Boa campanha, né? Trabalhando Boa bastante, campanha. né? Trabalhando bastante. Tchau, Rose. Até mais, viu? E boa noite para você também. Uma boa semana. Na próxima segunda-feira estaremos de volta. Até lá.